Olá, seja bem-vindo ao nosso episódio sobre tomada de decisão, parte 2. As estratégias para você tomar melhores decisões na sua vida. Eu sou Ana Carolina e eu tô aqui hoje com o Natan. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a essa parte 2, onde a gente vai falar bastante sobre as estratégias da tomada de decisão. Vai ser fantástico. E a Viviane. Olá, pessoal, vamos agora ao como, né? Como resolver essa encrenca. É isso. Então, se você não escutou a parte 1, a gente vai deixar o link aqui também para vocês. A gente explicou como são formadas as nossas decisões, de que forma a gente decide. E é essencial que você entenda isso para que a gente possa desenvolver estratégias em cima disso. Então, eu falo, né? O conhecimento liberta. Primeiro, você precisa tomar conhecimento do que é aquilo para assim você conseguir agir em cima disso. Então, já lembra de, quando você for assistir a primeira parte também, lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal, tocar o sininho para você sempre ser notificado quando sair episódio novo. Se você tá ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, lembra de dar 5 estrelas e seguir a gente por lá também. A gente vai ficar muito feliz e você vai ser sempre notificado também. Vamos começar, então? Vamos retomar um pouco o que a gente falou no episódio anterior, só para as pessoas não perderem o fio da meada. Natan, você quer retomar aquela parte que você falou sobre os significados que a gente dá e o que acontece? Então, no último episódio a gente falou bastante de como é formada a tomada de decisão. E eu falei, que eu costumo falar bastante no DL, que as nossas decisões, durante toda a nossa vida a gente vive fatos. Para cada fato, você dá um significado. Quando você dá um significado, você gera uma emoção e você gera uma crença. Das suas crenças, aí sim você começa a tomar suas decisões. Então, a maioria das nossas... Você que está em casa, você consegue lembrar de todos os fatos que você viveu na sua vida? Não vai conseguir. Você consegue lembrar de todos os significados que você deu? Não vai. A maioria das nossas crenças são inconscientes. E a maioria das nossas decisões também são inconscientes. Ah não, peraí, Natan, peraí. Não, eu decido o que eu quero. Não, o que eu falei na semana passada. Você não decide o que você quer. Você decide o que você está programado aí a decidir. E no último episódio a gente falou bastante sobre como como funciona a nossa tomada de decisão. Vocês falaram vou passar para a Viviane aqui, que foi ela que falou do cérebro rápido, cérebro devagar. Aí para ela contar como que funciona isso brevemente, porque o último episódio a gente já falou bastante. Quando a gente toma uma decisão, a gente toma uma decisão, a maioria das nossas decisões são inconscientes. Então, a gente vem tomando uma decisão com o cérebro rápido. Ele vem e te dá uma resposta imediata dentro do quê? Das experiências, dos significados que você deu, das experiências que geraram, e tudo que você viveu e que você tem mais disponível. Porque, como eu falei no último episódio, aquele livro Rápido e Devagar, ele vai explicando o funcionamento do cérebro, e o nosso inconsciente ele tem como função economizar energia, porque ele precisa cuidar de um sistema inteiro. Então, ele vem com uma resposta imediata, nem sempre a melhor, porque ele vem com as experiências que você teve, né? Então, quando a gente tem um tempo maior de deixar para tomar a decisão, deixar um tempo maior para você poder decidir o que você realmente quer, é quando a gente joga essa informação do cérebro, do inconsciente para o lado mais racional, do consciente, para que você tome uma decisão mais bem elaborada, mais bem estruturada, que é que quem pode nos ajudar nesse caminho é o nosso cérebro devagar, que é o nosso racional, que é o nosso lado consciente. E assim a gente consegue tomar uma decisão um pouco mais consciente, né? Da gente elaborar uma resposta melhor, que não seja aquela resposta intuitiva, inconsciente, que ela vem de bate-pronto, né? Que na maioria das vezes, quando a gente toma uma decisão dessa forma, a gente se arrepende. Ou de ter feito ou não ter tomado uma decisão. Acho que é por aí, né, Carol? É isso, a gente também falou no episódio anterior bastante sobre isso e sobre o fato da nossa consciência viver no passado, né? A gente ganha consciência das nossas decisões
um pouquinho de tempo depois que a gente decidiu. E a gente tem a sensação de que a gente está escolhendo aquilo, mas aquilo já foi escolhido para nós a partir justamente do nosso cérebro rápido. E essa decisão, então, poxa, se ela não é consciente, como é que eu decido? As minhas decisões, elas têm marcação emocional. Você toma decisões sem ter consciência da decisão que você tomou, baseado em experiências anteriores, que foi o que a Viviane falou. E como é que eu sei em que experiências eu vou me embasar? De acordo com a marcação emocional de cada experiência que você teve na sua vida. É o que o Natan falou. Você vive um fato, desse fato você tem um significado. A partir desse significado, você gerou uma emoção e você gerou uma programação. A próxima vez que for acontecer isso na sua vida, determinada coisa aconteceu na sua vida, essa emoção vai aparecer outra vez. Quando essa emoção aparecer outra vez, seu sistema vai buscar situações em que essa emoção aconteceu e as decisões que você tomou em cada uma. E vai escolher qual das decisões que você tomou teve um resultado mais adequado de acordo com as suas vivências, e aí você vai tomar mais uma vez aquela decisão. Então, elas têm marcação emocional. E uma coisa muito importante que a gente falou no episódio anterior, que eu vou linkar aqui com a primeira estratégia, é justamente isso. Antigamente, eles acreditavam, principalmente na neuroeconomia, que o ideal, o certo, seria a gente conseguir evoluir tanto a ponto de não precisar das nossas emoções e agir 100% com o nosso racional. E conforme eles foram estudando justamente a marcação emocional da nossa tomada de decisão, que foi o que eu acabei de falar, eles perceberam primeiro que isso é impossível. É impossível você zerar a sua emoção. Na verdade, a sua emoção que controla você, e não o contrário. Né? A emoção, ela tem um papel fisiológico de preparar seu corpo para agir, muito antes da sua consciência. Então, ela já está atuando 100% do tempo. Então, primeiro que isso é impossível. Segundo que isso não seria uma evolução. Isso seria o contrário de uma evolução. Porque a emoção, ela está aí justamente para te ajudar a buscar essas referências anteriores. Porque é a partir da emoção que você consegue fazer esse link com as coisas que você já viveu para conseguir tomar suas decisões. Então, excluir essa emoção que você gerou ali na hora que eu estava explicando não é o melhor caminho. Então, a primeira estratégia gigantesca e uma das mais poderosas que eu vejo é justamente aproveitar a nossa irracionalidade ao nosso favor, né? Aproveitar a nossa irracionalidade pode ser a coisa mais racional que você vai fazer na sua vida. A partir do momento que você sabe que sua decisão ela não é 100% consciente e que ela é programada e que você depende das suas emoções, a coisa mais racional que você tem a fazer é aprender como é que você programa, então, para usar suas emoções para elas trabalharem para você. Porque aí, inconscientemente, você pode ficar tranquilo que o que você decidir vai tá bem decidido. Se você tem seu cérebro programado para isso, se você tem as suas emoções decidindo ao seu favor, e a emoção, ela serve para te colocar em ação, ela serve para você definir qual foi o resultado das ações que você teve, ela serve para você aprender a identificar quais são os seus valores, que foi o que a Viviane explicou. Então, você fica triste ou você fica feliz quando você toma determinada decisão. Então, se você souber usar a sua emoção para programar outro padrão inconsciente, você pode viver a sua vida inteira tranquilo, sem problema nenhum, que você sabe que independente do que for decidido, inconscientemente vai ser bem decidido. Essa é a primeira grande chave, é você aprender a aproveitar a sua irracionalidade ao seu favor e tornar as suas decisões previsíveis, né? Por mais que elas sejam inconscientes, torná-las previsíveis a partir das programações que você mesmo criou para si. Que é uma coisa que a gente trabalha bastante no DL, né? A partir do momento que a pessoa ganha inteligência emocional, ela passa a tomar melhores decisões sem, muitas vezes, ficar sofrendo para tomar essas decisões, porque essas decisões são automáticas. Assim, você consegue aproveitar muito melhor as emoções para te guiar no caminho que você quer. Perfeito. Certo? É o desenvolvimento de inteligência emocional que vai nos ajudar a tomar melhores decisões, não tenha dúvida. Quanto mais você conseguir gerenciar a tua emoção, mais você fica dono das ações que você vai tomar. E o contrário é você virar um refém emocional. É quando a gente fica refém das próprias emoções e quando a gente está sob emoção, a gente não consegue, uma emoção que não está controlada, que não está bem gerenciada, ela vai gerar
decisões e comportamentos que não são favoráveis à realização dos seus objetivos. É isso aí, Carol. Perfeito. No DL a gente fala muito isso, né? Quantas vezes você que tá em casa, por exemplo, já não teve algum momento, numa hora da raiva, que você falou palavras para uma pessoa que você ama nessa hora, que você não falaria para um desconhecido na rua? Você tomou a decisão de falar, talvez inconscientemente, mas você não diria para um desconhecido na rua. Então, a raiva, ela pode gerar um resultado, a mal administrada, ela pode gerar um resultado muito ruim. Mas, a bem administrada, a gente conhece casos de pessoas que utilizaram a raiva para alcançar os objetivos de uma forma que a raiva deu uma força muito grande para alcançar esses objetivos. Numa situação onde você sentiu medo. O medo, ele serve para proteger. Você não teria sobrevivido à sua adolescência sem o medo. O medo serve para proteger. Mas o mesmo medo que protege, em algum ponto, ele limita. Ele paralisa, faz com que você não haja. Então, o mesmo medo que protege, em algum ponto, limita. Então, todas as emoções, o que tem de mais avançado hoje na neurociência que a gente fala no DL, é que todas as emoções têm uma função. E aprendendo a trabalhar, descobrindo quais são as funções das emoções, a gente consegue trabalhar para que, como a Viviane falou, a gente não se torne escravo, refém das nossas emoções. A gente haja com propriedade, sabendo fazer as emoções trabalharem pra gente. Isso a gente trabalha muito no DL. E no DL também a gente sai de lá, é um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Então você sai de lá conhecendo muito a pessoa que você é, sabendo responder a pergunta, quem sou eu? Conhecendo de pertinho a pessoa mais importante do mundo, que é você. Então você vai sair de lá sim. E a gente falou, não sei se foi no último episódio, no penúltimo episódio ou no outro, a gente falou de valores. Lá você também vai aprender, vai entender quais valores são importantes, o que é importante para você, porque aqui na tomada de decisão, como a Viviane disse, você não vai se arrepender se você tomar uma decisão que tá de acordo com os seus valores. Quando você não sabe qual decisão tomar, vá em direção aos seus valores. Lá você vai também tomar consciência dos seus valores, do que é importante para você. Então, lá no DL você vai aprender tudo isso. É isso. Então, primeira grande estratégia é a gente entender que a gente decide pelas nossas emoções. Que as nossas decisões, elas têm marcação emocional. E toda vez que acontecer alguma coisa e eu gerar uma emoção dentro de mim, eu vou usar essa emoção para buscar nas minhas memórias situações que eu vivi e, a partir daí, tomar a minha decisão. E depois eu ganho consciência dela. Então, se eu aprendo a viver melhor minhas emoções, eu vivo as minhas emoções de uma maneira que me ajuda, então meu sistema vai buscar situações na minha vida que reforcem um caminho melhor para eu seguir. Se eu não sei viver minhas emoções da melhor maneira possível, o meu sistema vai ficar, confuso. Por exemplo, numa situação da raiva, você vai gerar uma resposta que às vezes não é aquilo que você queria. Quando você não joga em cima do outro, pode ser que a pessoa jogue em cima dela mesma, né? Que acontece bastante também. E a pessoa se culpa, a pessoa não se aceita e, enfim, se diminui. E aí uma gigantesca lista de consequências de você fazer isso. Então, primeiro é saber viver de uma forma adequada as suas emoções para que você possa tomar as melhores decisões. A segunda é sempre centrar nos seus valores, e quanto mais consciência você tem dos seus valores, melhor. Clareza. Né? Clareza. Acho que uns 4 episódios que a gente falava clareza. Clareza, gente. É muito importante. É muito importante. Perceber, né, que nem eu falei, acho que foi no último episódio, perceber quais são os resultados das suas decisões. Os resultados que você tem na sua vida são pelas suas decisões. Quando você toma decisões, você tem resultados. Então, perceber quais são os resultados que estão bons e quais são as decisões que você está tomando para ter esses resultados bons e quais não estão bons e quais decisões você está tomando para que está gerando esse resultado não tão bom. Então, é uma maneira
bacana de você também perceber quais estratégias, né? Quais decisões são eficazes para o resultado que você quer. Com certeza. E uma terceira estratégia que a gente deu uma pincelada no último episódio e que vale a pena a gente se debruçar também nesse é justamente que, poxa, que competência tá faltando, que recurso tá faltando, que se eu tivesse, eu já teria tomado essa decisão mais fácil. Então, assim, pega lá daquela lista de decisões que você tá meio... Não sei se vou ou para um lado ou para o outro. E começa a refletir. Que habilidade que se eu tivesse, eu já teria decidido isso aqui. Que muitas vezes é isso que tá faltando, né? Que foi um pouco que você falou no último. É uma frase simples. Se eu fosse mais o quê, eu já teria resolvido essa situação. Uma frase simples que faz você buscar uma competência. Se eu fosse mais o quê, eu já teria resolvido essa situação. Se eu tivesse tal recurso, eu já teria resolvido essa situação. Isso realmente vai te ajudar no caminho de tomar decisões. E eu quero dar uma dica aqui importante também e chamar a atenção de pais, né? Ou futuros pais. Pai superprotetor gera filhos inseguros, portanto, filhos indecisos. Por quê? Porque o pai, quando é superprotetor, ele vai lá e resolve o problema do filho. Então, resolver o problema do outro o tempo inteiro. Serve para pai, serve para marido, esposa e etc. Quando você vai lá e resolve o problema do outro, ao mesmo tempo você tira a chance da pessoa colocar um sistema para pensar numa resposta. Então, o pai que é superprotetor, ele gera filho inseguro e indeciso. Então, fazer com que o teu filho, desde pequeno, tome pequenas decisões. Ele tomar por si só decisões, que podem ser decisões que vão dar certo, decisões que não vão dar certo, mas ele vai ter aquela aprendizagem e colocar um mecanismo aqui dentro dele de tomada de decisão, tá? Isso é muito importante. Isso serve para pais, filhos e etc, né? Maridos, esposas, irmãos e etc. E qualquer pessoa que você queira que tenha um nível de desenvolvimento maior, um nível de maturidade maior para lidar com as circunstâncias. Com certeza. Então, aproveita aí que você está em casa, já pega essa decisão, já anota o que se eu fosse mais o que, eu já teria resolvido. E esse o que, você cria uma estratégia para desenvolver. Que aí você já tira também o peso do seu ombro. Então, já coloca em prática como é que você vai fazer para desenvolver essa habilidade que está faltando para você se manter em movimento. Que foi uma das outras estratégias que a gente acabou pincelando no episódio anterior. Ação. Que é um jeito de você se manter em movimento sem que aquilo te traga um nervosismo exagerado, né? Então, às vezes, você começa antes, né? Volta um passinho. Poxa, se eu tivesse tal habilidade, eu ficaria mais tranquilo? Então, começa por ela. E aí, você vai construindo até que você consiga tomar essa decisão de uma maneira menos sofrida, né? Uhum. É isso aí. É isso. Mais alguma coisa que você vai falar? Eu acho importante também ressaltar o que a gente falou no último episódio, que é tudo que a gente está falando aqui faz parte do autoconhecimento. Então, é muito importante, quem tá ouvindo o podcast com certeza se preocupa com isso, buscar autoconhecimento para você entender quais são os seus valores, o que é importante para você, quais são os objetivos que você tem. Você perceber tudo isso. Você só consegue perceber tudo isso olhando para dentro. Então, buscando autoconhecimento, buscando se conhecer, buscando se conhecer. Então, eu deixo o convite para quem ainda não participou do DL, para que faça o treinamento DL. Lá você, como eu disse, falei bastante agora há pouco, você vai sair conhecendo de pertinho a pessoa mais importante do mundo, que é você. E você pode ver aqui no nosso canal no YouTube, tem diversos feedbacks, vídeos das pessoas contando como que foi o DL para elas. Então, deixo o convite para vocês assistirem, vai ser um prazer recebê-los na nossa próximas turmas, vai ser um prazer. E eu quero fazer esse convite também especial. Você estava falando, eu estava lembrando com toda a experiência aí que a gente tem no convite das pessoas a buscarem autoconhecimento e inteligência emocional.
Muitas vezes eu ouço assim, não, mas eu não preciso desenvolver inteligência emocional porque eu resolvo tudo na razão. Muitas vezes eu ouço isso, porque eu sou uma pessoa muito racional. Eu falei, por você ser muito racional, que você deve desenvolver inteligência emocional, como a gente está falando. Porque são as emoções que vão te direcionar às melhores respostas. É uma emoção bem gerenciada que vai te dar melhores respostas. Então, se você é muito racional, que você venha desenvolver inteligência emocional, porque ela vai trazer muitas respostas para você, para que você atue de forma consciente, racional, do jeito que você gosta de trabalhar. Seja muito bem-vindo a esse caminho de evolução, de autoconhecimento e de inteligência emocional. E eu, particularmente, sou suspeita e assim, a falar do DL, porque realmente ele traz um nível de expansão de consciência, que é o que a gente faz durante o treinamento, através do autoconhecimento e de inteligência emocional, trazer uma expansão de consciência de uma forma tão rápida num final de semana, onde você consegue, através das ferramentas da programação neurolinguística, esse acesso ao inconsciente de uma forma rápida, de uma forma prática, de uma forma vivencial, para que você tenha os melhores resultados. Então fica aí meu convite, vale a pena a gente se conhecer para que a gente possa tomar as rédeas da nossa vida e das decisões que a gente quer tomar na vida da gente. Com certeza. Eu queria fechar esse episódio justamente puxando esse link que a Viviane fez. Tem muita gente que acha que eu sou racional. Não, a maior parte de você não é. Por mais que você ache que você é, sinto lhe informar, mas a gente já sabe que não. Por mais que você acredite nisso, você é irracional e você é muito comandado pelas suas emoções. Você querendo ou não querendo, essa é a nossa realidade. Então, nós somos irracionais, a gente é comandado pelas nossas emoções, só que nós somos irracionais de maneiras altamente previsíveis. Isso é. O que a gente quer dizer quando a gente fala que você é irracional de maneiras previsíveis? Apesar de você ser irracional, a gente conhece a estrutura, justamente a programação que você vem utilizando na sua vida até hoje, que te trouxe aonde você está. Então, apesar de você ser irracional, você sempre vai agir de forma previsível. Repetindo o mesmo padrão, que foi o padrão que você aprendeu em algum momento da sua vida e que você vem carregando até hoje. Então, você é extremamente previsível e você tem que aproveitar a previsibilidade da sua irracionalidade ao seu favor. Exatamente. Então, quanto mais você conhece os seus padrões, mais fácil fica de você tomar a decisão, porque você já sabe o que você vai fazer a próxima vez que determinada coisa acontecer na sua vida, que decisão você vai tomar. Então, eu acho que é por aí. Para mim, esse é um dos maiores ganhos do DL, que a pessoa ganhar consciência dos padrões que ela tem, dos comportamentos, para que a vida dela se torne previsível para ela. Perfeito. Que não fique eu agi no emocional sem refém, ter noção, né? Refém emocional. Sem ter noção de como agir naquela circunstância. Porque a pessoa ela começa a entender, pera, toda vez que eu me sinto assim, então provavelmente eu vou fazer aquilo. E aí ela começa a já prevenir o que vai acontecer na vida dela. Reprogramar, né? E reprogramar o que vai acontecer na vida dela para que ela tome um caminho diferente. Então, se você tem interesse em evoluir nesse sentido na sua vida, eu recomendo muito que você vá lá no DL. Vai ser muito bom de receber por lá também. Lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal e enviar esse vídeo para quem pode melhorar, para quem quer melhorar, para quem merece melhorar. Se você já fez DL, sabe do que a gente tá falando, já manda esse vídeo para essa pessoa, fala, olha, tô te mandando com todo o carinho do mundo, que eu sei que você vai ser uma pessoa que vai conseguir aproveitar bastante, então já tem esse carinho com a pessoa que você vai, para quem você vai enviar esse vídeo também. É isso aí. Lembra de seguir a gente no Inex Oficial, que lá no Instagram a gente passa informação todos os dias pra vocês, conteúdo todos os dias pra vocês. Se quiser me encontrar, eu tô como a Carol Meirelles lá no Instagram também, vai ser muito legal saber que você veio pelo podcast. Natan? Eu tô como Natan Negrelli com 2 L's.
segue lá, vai ser um Natan prazer. com TH. Natan com TH. Segue lá, ser um prazer ter você lá pra gente conversar, vai ser um prazer. E o meu é Viviane Lauren, @Viviane Lauren, e deixo aqui o @InexOficial. Sejam todos muito bem-vindos a essa vida repleta de recursos e uma vida que a gente pode reprogramar para resultados melhores. Vai ser um prazer te encontrar no DL. Seja muito bem-vindo a uma vida extraordinária. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem.